Olá, queridos alunos. Hoje nós vamos... Meu nome é professor Rony e hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre os pronomes demonstrativos, tá? Então, o que é que acontece? Antes de nós falarmos sobre os pronomes demonstrativos, o que é que seria um pronome, tá? Um pronome é a classe gramatical que serve para ou acompanhar ou substituir um substantivo. Então, essa é a função de um pronome, tá? E é claro que os pronomes demonstrativos vão estar inseridos, né, nesse contexto. Eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês de uso dos pronomes para depois nós adentrarmos ao contexto dos pronomes demonstrativos, que é o foco desta aula. O que acontece? Aqui nós temos o primeiro exemplo. Mariana apresentou um show esse final de semana. Ela é considerada uma das melhores cantoras de música gospel, né? Então tem o pronome pessoal ela, tá? Que vai substituir o substantivo Mariana. Então por isso os pronomes pessoais, né, são considerados também o quê? Pronomes substantivos. Por quê? Porque a função deles é substituir o substantivo. Então, primeira função que nós vemos aqui dos pronomes é substituir o substantivo. E uma coisa interessantíssima dos pronomes é que eles evitam repetições desnecessárias. Então você pode se referir a uma mesma ideia, tá? Só que o quê? Substituindo essa ideia por um pronome, para não precisar repetir a mesma palavra. Tá? Então, por isso os pronomes são considerados importantes elementos de coesão. Segundo exemplo, né, lembrando que o primeiro exemplo foi referente à questão da substituição, no caso do substantivo, pronome substituindo o substantivo. O segundo exemplo vai ser o pronome que vai acompanhar o substantivo determinando-o. Né? Então eu tenho aqui, ó, aquela bicicleta é da minha prima Júlia. Eu tenho aqui dois exemplos de pronomes que estão destacados. No caso, aquela bicicleta, então aquela é um pronome que acompanha o substantivo bicicleta determinando, ou seja, não é uma bicicleta qualquer, é aquela bicicleta, certo? E eu tenho aqui minha prima, né? Prima, substantivo, e minha vai o quê? Acompanhar o substantivo prima, também o quê? Determinando, né? Transmitindo aí a ideia de posse, não é uma prima qualquer, é a minha prima, tá? Então eu tenho, primeiro exemplo, a questão do substantivo, né, sendo substituído por um pronome, e no segundo eu tenho o quê? Um substantivo sendo acompanhado por um pronome. Então a gente tem esses dois exemplos. De acordo com a função que exercem, esses pronomes são classificados em 7 tipos. Pronomes pessoais, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, que é o nosso foco, pronomes de tratamento, pronomes indefinidos, pronomes relativos e pronomes interrogativos. Os pronomes demonstrativos são justamente o foco desta aula. Então nós temos aqui definição de pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos indicam no espaço ou no tempo a posição de um ser em relação às pessoas do discurso. O que é que seriam as pessoas do discurso? As pessoas do discurso são aqueles indivíduos que estão dentro do contexto de comunicação. Exemplo, vamos pensar numa situação de comunicação, essa aula, por exemplo. Então, as pessoas do discurso são eu, que falo, vocês, né, que me ouvem e me assistem, ou seja, eu que falo, né, vocês que me escutam e, no caso, o conteúdo, né, ao qual eu estou me referindo, que pode ser considerado como a terceira pessoa do discurso, ou seja, a primeira pessoa é aquele que fala, eu, a segunda pessoa, vocês que me escutam e me assistem, e a terceira pessoa, que é de quem se fala, no caso, a terceira pessoa entre aspas, né, aqui é o conteúdo, tá? Então essas são as 3 pessoas do discurso, né? E que os pronomes demonstrativos vão sempre se referir a uma dessas 3 pessoas do discurso. Então, o que acontece? Os pronomes demonstrativos, eles podem ser variáveis ou invariáveis.
que é que seria isso? Variáveis com relação à questão da variação de gênero, masculino e feminino, e número, no caso singular ou plural. Então, eu tenho aqui os pronomes variáveis, né? Este, esta, estes e estas, né? Os variáveis esse, essa, esses e essas, e aquele, aquela, aqueles e aquelas. São os variáveis. Os invariáveis, isto, isso e aquilo. Então, eu tenho aqui para nós exemplificarmos um pouquinho a questão do uso dos pronomes demonstrativos, temos aqui um pequeno texto, né? O planeta derrete e eles lucram. Enquanto a Terra esquenta e os cientistas fazem previsões apocalípticas, tem gente pensando em como ganhar com isso. Grupos e empresas que pretendem lucrar com as maiores consequências das mudanças climáticas, como a elevação do nível do mar, derretimento dos polos, grandes tempestades, seca e fome. Conheça os planos neste livro explosivo, escrito pelo americano Mackenzie Funk. Então, aqui eu tenho o livro, né, propriamente dito, né, que é justamente o objeto de análise do texto, né, ou melhor, o texto ele mostra o conteúdo do livro, né, em específico, e é claro que no texto a gente tem, né, dois casos aí referentes aos pronomes, né, eu tenho aqui o pronome isso, tá, e o pronome neste, que nós vamos detalhar. Os pronomes demonstrativos, né, são importantes recursos, né, como eu já falei, de coesão textual. E pelo fato deles serem elementos de coesão textual, eles vão sempre se referir a um elemento dentro do texto, dentro do contexto textual. Ou eles vão se referir a um elemento que já foi mencionado, ou eles vão se referir a um elemento que será mencionado. Eles vão antecipar, né, um elemento, né, vão marcar que um determinado elemento será mencionado no texto. Então, eu tenho aqui o primeiro tópico, né? Então, estes, esta, estas e isto, né, são pronomes que se referem a elementos que ainda serão citados no texto, tá? Então, o que acontece? Quando nós nos referimos, por exemplo, quando nós nos referimos, por exemplo, a um elemento que ainda será citado, a gente vai usar os pronomes este, né, esta e estes, tá? Como eu mencionei para vocês, tá? E isto. Pronomes aqui que vão retomar elementos, no caso, já citados. Então, tem os pronomes esse, esses, essa, essas e isso, tá? Então, o que acontece? Todas as vezes que eu tiver um elemento, no caso esse, por exemplo, e eu quiser retomar um elemento que já foi citado, eu uso aqui o pronome esse, tá? Seguindo esta norma, se a notícia, no caso o texto que nós vimos, tivesse mais um parágrafo apresentado após a imagem da capa do livro, a referência a ele seria feita com esse, com o pronome esse. Pronome empregado para retomar algo que já está no texto, tá? Então, lá no texto, o que acontece? Quando ele se refere justamente ao pronome esse, né, com relação ao lucro, né, que as empresas podem ter justamente com esse dano, né, causado à natureza, então o pronome esse usado no texto vai se referir justamente a esses problemas climáticos, tá? Então, por isso, o pronome esse foi usado. Por quê? Porque o pronome esse se refere a um elemento que já foi citado no texto, tá? O que acontece? Já uma reformulação do título poderia trazer isto para antecipar uma informação. Eles lucram com isto, o aquecimento do planeta. Então, o isto aqui vai se referir a uma informação que será dada no texto, tá? Então, esse pronome ele sinaliza isso dentro do texto. Aqui eu tenho mais dois exemplos disso, tá? Então, eu tenho
O tema do livro é este, o aquecimento global. Então percebam que o pronome este é utilizado para antecipar uma informação que será dada, né, no texto. Então o que acontece? O este vai fazer justamente essa antecipação, como mostra aqui no quadro, né? O tema do livro é este, o aquecimento global. Segundo, o livro trata do aquecimento global. Esse é um tema importante. Então, esse vai servir para se referir a um elemento que já foi citado no texto. No caso aqui, esse vai se referir a aquecimento global. Há, no entanto, né, uma regra diferente nos casos em que o pronome precisa retomar um termo, tá? Então, o que acontece? Quando eu tenho, por exemplo, dois termos que precisam ser retomados, a gente já vai ter uma regra um pouco diferente. O que acontece? Aqui eu tenho um exemplo disso. Mostrou imagens de Saturno e de Marte. Este tem a cor vermelha, aquele possui anéis. Então, o que acontece? Nesse caso, o este vai se referir ao substantivo mais próximo, tá? Então, ele vai retomar um elemento mais próximo. Lembrando, essa questão dessa retomada, nessa referência ao elemento mais próximo, se refere justamente ao quê? A você não precisar repetir a mesma palavra várias vezes no texto. Então, por isso, os pronomes são considerados como elementos de coesão textual, porque eles, além de ligar, tá, eles servem para fazer justamente essa ligação, né, entre termos de uma frase, estabelecendo o sentido, né, e fazem justamente também essa questão de ser um recurso para que a gente não precise repetir uma palavra, tá, várias vezes em uma frase ou em um texto. Então, nesse caso aqui, quando eu tenho dois elementos que precisam ser retomados, tá, o que acontece? Eu uso este para a palavra mais próxima e uso aquele para a palavra mais distante. Então, aquele se refere a Saturno e este vai se referir ao substantivo mais próximo. Tanto este quanto aquele se referem a substantivos. O este a mais próximo e o aquele ao elemento mais distante, no caso a substantivo Saturno. Os pronomes demonstrativos, né, também servem para se referir a tempo e a espaço, né? Então, o que acontece? O este, esta, estes e isto, né, aqui vão se referir justamente, vão ter essa funcionalidade. Então, ó, primeiro caso, referem-se ao tempo presente, ou seja, o tempo, o momento, uma ação em andamento, algo que está acontecendo nesse momento. Neste momento, neste momento não posso conversar com você, ou seja, no momento agora, certo? A questão da comunicação não pode ser exercida, então uso o pronome, no caso aqui, neste, né? Ou seja, isso vai se referir justamente ao momento que está acontecendo agora. Segundo tópico, referem-se a algo próximo do falante, ou seja, aqui eu tenho um elemento aqui, um objeto num espaço, né? Então eu tenho aqui, ó, a informação está neste livro que estou segurando, ou seja, o objeto está próximo do falante, né? Está próximo do falante. Então eu tenho aqui o pronome, no caso, neste. Ou seja, lembrando, galera, o este aqui é justamente, o neste é a junção do em mais o este, tá? Então, aqui a gente tem essa mesma regra referente aos pronomes que eu citei aqui anteriormente, né? O este, esta, estes, estas e isto. Aqui, próximo tópico, né? Esse, essa, esses, essa e isso, né? Referem-se a passado ou presente próximos, tá? Então, o que acontece, ó? Nesse fim de semana, viajei para o interior. O que acontece? Aqui eu tenho um passado, né? Aqui o presente, que estão próximos, é um tempo que está próximo aí, no caso, ou que esteve próximo de acontecer,
tá? Aqui, próximo tópico, refere-se a algo próximo do ouvinte, ou seja, próximo de quem eu estou, com quem, próximo de quem eu estou falando, né? Com quem eu estou falando, melhor dizendo, né? Então, está próximo da pessoa com quem eu estou me comunicando. Pode me passar esse saleiro, por favor? Vamos lá. Aqui, aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo referem-se a um passado distante. Então, ó, naquela época ele ainda não tinha filhos, tá? Então, eu estou me referindo aqui a uma época distante. Referem-se, próximo tópico, referem-se a algo distante do falante e do ouvinte. Aqui eu estou me referindo justamente a um objeto no espaço. Então, esse objeto está distante do falante, está distante da pessoa que está me ouvindo, ou seja, distante de mim e distante da pessoa com quem estou me comunicando. O material está naquela sala, no fim do corredor, tá? Então, estou dizendo o quê? Justamente que o material está distante, está distante justamente das duas pessoas, né? Ou seja, de mim, né, que estou falando, né, e aquela pessoa que está me ouvindo. O objeto está distante. Então, por isso eu uso o pronome aquela. Então, pessoal, agradeço pela atenção de todos. E lembrando, conteúdo dado é conteúdo estudado. Valeu!